Olá, queridos. Vamos falar de números racionais. Só que hoje a gente vai continuar a potenciação falando de potência com expoente inteiro negativo. Essa realmente é uma novidade, porque a videoaula anterior foi mais uma revisão, uma recordação daquilo que nós já sabíamos, né? Que a potência contém um expoente inteiro positivo. Hoje, realmente, isso é assunto novo, é uma novidade para vocês que estão no 7º ano. Me acompanhe, por gentileza. Então, observe aqui, ó. Vamos partir desse princípio. Nós temos uma divisão, não é? Aí, que é 10 ao cubo dividido por 10 elevado à quinta potência. Vamos fazer essa divisão de potências de bases iguais de duas maneiras diferentes. A primeira maneira vamos fazer usando a propriedade de potência, aquela propriedade do quociente que diz potência de mesma base, né? Divisão de potência de mesma base. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então perceba que aqui 10 elevado ao cubo e 10 elevado à quinta. As bases são iguais. Então a gente vai conservar a base, que é o 10, e vai subtrair os expoentes na ordem que eles aparecem, né? 3 subtraído de 5, né? 3 menos 5 que nós temos aqui. Então, repete a base, que é o 10, e faz 3 menos 5. Mas lembre-se, quando você faz 3 menos 5, percebam aí que o 3 é positivo e o 5 é negativo. Nós temos uma adição de sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, a gente dá o sinal do maior, que é o sinal do 5, e subtrai 5 menos 3, 2. Portanto, o expoente do 10 aí é menos 2, tá? Se nós tivéssemos aqui 10 à quinta dividido por 10 ao cubo, aí seria 5 menos 3 daria 2. Mas percebam aqui que a ordem está trocada. E nós sabemos que a subtração não é comutativa. Portanto, é 3 menos 5 mesmo, que dá menos 2. Tá? Portanto, o resultado da divisão de 10 ao cubo por 10 elevado à quinta é igual a 10 elevado a menos 2. Vamos fazer isso de uma outra maneira, ou seja, vamos dar um outro olhar para uma segunda resolução. Observem aqui, 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado à quinta. Vamos escrever na forma de fração. E vamos desenvolver quanto que é 10 elevado ao cubo. Bem, a gente já sabe quando a potência é 10, a gente vai colocar tantos zeros quanto for o valor do expoente. Se o expoente aí é 3, então nós vamos colocar aqui 3 zeros. Ou seja, 10 elevado ao cubo é 1000. Aqui embaixo nós temos 10 elevado à quinta. Como o expoente é 5, nós vamos colocar 1 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Formando o 100.000. Então 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado à quinta é a mesma coisa que 1000 dividido por 100.000. E agora vamos simplificar. A gente pode cortar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Ou seja, o numerador fica sendo 1 e o denominador 100. 1 é 1 mesmo, né? Agora, o que é o 100? Se nós formos escrever o 100 na forma de potência, isso é 10 elevado ao quadrado. Então, aqui nós temos o resultado da divisão de 10 ao cubo por 10 à quinta. Comparando as duas maneiras de resolver, se a divisão é a mesma, então esse resultado, né, nos leva a concluir que esse resultado aqui é igual a esse resultado aqui. Nós podemos igualar, né, esses dois resultados. Ou seja, 10 elevado ao quadrado, ou melhor, 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 elevado ao quadrado, que a gente pode escrever melhor ainda colocando entre parênteses. Ó. Você pode colocar um parênteses e elevar todo mundo ao quadrado. Então essa igualdade aí ela é verdadeira. Tudo bem? Portanto, nós podemos generalizar dizendo o seguinte, que para todo número racional A diferente de zero, né,
a gente vai assumir o A como sendo qualquer número racional não nulo, nós podemos afirmar que esse número elevado a menos 1 é igual a 1 sobre ele elevado a 1, certo? Ou, generalizando essa ideia, não só para expoente 1, mas para expoente menos n, nós podemos dizer que A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Ou 1 sobre A, entre parênteses, tudo isso elevado a n. Tudo bem? Essa é a generalização dessas observações que nós percebemos lá em cima, na primeira e a segunda maneira de resolver. Olha aqui alguns exemplos. 2 elevado a menos 1. O que é 2 elevado a menos 1? Ora, 2 elevado a menos 1 é você fazer o inverso do 2, porque 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a menos 1. Ou seja, você troca a posição dos termos, fazendo 1 sobre 2 lá da base, e troca o sinal do expoente. E 1 sobre 2 elevado a 1 é meio. Então, 2 elevado a menos 1 é meio. Então, a gente pode dizer que o 6 elevado a menos 2 nada mais é do que 1 sobre 6, o inverso dele elevado ao expoente 2, trocando o sinal, né, de menos 2 para mais 2. Então, você inverte a base e troca o sinal do expoente. E eleva 1 ao quadrado é 1, e 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Nós temos 1/36, comprovando aqui o resultado da potência. Na outra fração, mais 2/5 elevado a menos 2, você tem o inverso da base, 1 sobre a base, que é 2/5 elevado a 2. Tá? Se você for observar aqui com atenção, ó, 1 sobre 2/5 elevado, aqui é positivo, elevado a 2, isso aqui na verdade é 1 multiplicado, ou melhor, resolvendo a potência. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. Agora, ok. 1 sobre 4/25 é multiplicar o 1, o numerador, pelo inverso do denominador. Nós já vimos que divisão de um número inteiro por uma fração é conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Quando multiplicar 1 por 25, isso aqui é 25 sobre 4, mostrando o resultado 25/4, que está expresso aqui. No exemplo 4, observe o seguinte: menos 7 décimos elevado a menos 1. Observa o que aconteceu aqui. Aqui, na verdade, como o expoente é negativo, para nós transformarmos em positivo, a gente vai trocar a base pelo seu inverso. Vai inverter a base. Então, isso é 1 sobre menos 7 sobre 10 elevado a mais 1. Né? É isso que significa expoente negativo. E se nós elevarmos tudo isso a mais 1, a gente vai continuar com o mesmo resultado. Aqui é 7 sobre 10 negativo. Certo? E 1 dividido por uma fração, repete 1 e multiplica pelo inverso da fração. O inverso de 7 décimos é 10 sétimos. E quando multiplicarmos sinais diferentes é negativo. Quando fizermos 1 vezes o 10, isso vai continuar dando 10. E repete o 7, mostrando que o resultado é menos 10 sétimos, como está expresso aqui embaixo. Tudo bem? Então, olha aí, note que para indicar uma potência com expoente inteiro e negativo, escreve-se o inverso da base e muda-se o sinal do expoente. Ok? Então, se eu tenho menos 4 elevado a menos 3, esse menos 4 é como se eu tivesse colocado 1 aqui, não altera nada. Então, para eu trocar o sinal do expoente, né, para ficar mais fácil de resolver, eu tenho que trocar a potência, a base da potência pelo seu inverso. O inverso de menos 4 sobre 1 é menos 1/4. E aí é elevado ao cubo, e a partir daqui, se for o caso, eu resolvo. Você há de convir que é muito mais fácil resolver menos 1/4 elevado ao cubo do que menos 4 elevado a menos 3. A mesma coisa aqui, ó, mais 2/5 elevado a menos 2.
para a gente trocar esse sinal negativo por positivo, a gente vai ter que alterar, né, os termos da base. A gente vai ter que trocar a base pela sua inversa. E o inverso de 2/5 é 5/2. Então nós temos aqui mais 5/2 elevado a 2 positivo. E a partir daí, se for o caso, resolve. Tudo bem? Então, gente, o importante aqui é se eu tenho um A sobre, se eu tenho aqui um número A qualquer sobre um número N não nulo qualquer também, isso aqui está elevado a um expoente menos P. Para eu trocar esse sinal para mais P e ficar mais fácil de resolver, eu vou ter que alterar a ordem dos termos da minha base. Se a minha base é A sobre N, eu vou trocar para N sobre A, e o sinal que era menos P passa a ser mais P, tornando mais fácil a resolução da potência. Tudo bem? É isso, esse recado que traz para a gente esse tema. Então, vamos à tarefa de aprendizagem. Resolva as questões para consolidar essa ideia de potência com expoente negativo. Tudo bem? Vocês têm aí na primeira questão, né, 3 letras, cada uma tem um valor com um expoente negativo. A questão quer que você calcule o valor de y mais e menos x. Então você verifica esse cálculo. A segunda questão é para calcular o valor dessas 4 potências, 4 itens, A, B, C e D. Terceira questão, escreva na forma de potência com expoente inteiro negativo os seguintes números. Nós temos aqui alguns números, tudo bem? Que nós vamos escrever na forma de potência com expoente negativo. É lógico que se eles são menores que 1, né, então o expoente é negativo. Por exemplo, se você tivesse 0,1, como é que nós escreveríamos essa potência, esse número em forma de potência? Primeiro vamos ver o que é 0,1. É 1 sobre 10, que eu posso escrever 10 elevado a 1. Tudo bem? E 1 sobre 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado, tudo isso elevado a 1. Certo? Tudo bem? E aí, se eu trocar os termos da base, eu troco o sinal do expoente. Então, se eu passar o 10 para cima e 1 para baixo, trocando a base pela sua inversa, aquele sinal lá que era positivo, ele vai trocar para negativo, para menos 1. E 10 dividido por 1 é 10, elevado a menos 1. Portanto, o número 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Siga esse modelo para fazer os itens A, B, C, D da questão 3. A quarta questão quer que você determine o valor das seguintes expressões numéricas. Observe que o expoente é negativo delas, né? Então você vai resolver essas expressões e vai pegar os seus resultados. Quando terminar de resolver toda a tarefa, compare os resultados com a resposta que está aqui nessa página. E aquelas questões que você errou, por favor, refaça de novo e verifique onde está o seu erro. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Dê like lá para valorizar o canal. E a próxima videoaula, que vai ser a última desse assunto de números racionais, a gente vai tratar de compreender as raízes quadradas exatas desses números racionais. Certo? Tudo aquilo que você vivamente imaginar, ardentemente desejar, entusiasticamente colocar em ação, inevitavelmente tornar-se-á realidade. Acredite nisso. Muito obrigado, gente. Até a próxima videoaula.